Está no ar mais um videocast aqui do nosso multicanal Quero Me Cuidar. O tema dessa semana é saúde capilar. E quem está aqui comigo é a doutora Marina, que é fisioterapeuta dermatofuncional e especialista nisso. As pessoas têm cuidado cada vez mais da saúde do cabelo, do couro cabeludo, pensando na saúde como um todo. A gente pode dizer que essa é uma tendência dessa área? Essa é uma tendência que veio forte, né? Escuta-se falar da terapia capilar e muita gente não sabe o que é a terapia capilar. O que ela envolve, né? Não só a saúde dos fios, porque antes os produtos, os cosméticos eram voltados para tratar o fio e o couro cabeludo, né? E as doenças que acometem o couro cabeludo. E esse cabelo que está caindo, como que a gente vai tratar isso? Então, a terapia capilar veio, principalmente a terapia capilar integrativa, para associar esses tratamentos envolvendo, né, o nosso couro cabeludo, que é uma extensão da nossa pele. E a gente precisa olhar aquele paciente, aquele indivíduo, como um todo. Se o cabelo dele está caindo, qual é a causa disso? De onde vem? Né? Como está o lado emocional dele? Isso tudo precisa ser levado em conta para que a gente tenha êxito no tratamento. Não adianta cuidar só do fio. Não adianta. E legal você colocar essa saúde capilar integrativa justamente porque você vai ter que olhar esse duo, né? Se o cabelo e o couro cabeludo tá precisando ser cuidado, eu preciso fazer um cuidado ali específico na região, mas se não cuidar nas outras regiões, não adianta. Aí que entra essa integratividade, é isso? Exatamente. Todo paciente que chega, principalmente com uma queda capilar, geralmente tem um lado emocional que está abalado, né? Seja pela queda, causando um desconforto, né? Aquela pessoa já não gosta mais de sair, tem vergonha de algumas situações, ou ao inverso, ele está passando por algum problema pessoal e isso interfere na saúde dos fios. Então, a gente precisa, na nossa anamnese, observar o que tem acontecido com esse paciente, com esse cliente, né? Para que a gente possa, juntamente com uma equipe multidisciplinar, tratar o que envolve todas essas doenças relacionadas ao couro cabeludo, que não são poucas, né? As alopécias, a gente tem diversas alopécias, a gente tem dermatite seborreica, psoríase, que está cada vez mais frequente devido a todo o estresse que as pessoas têm Queria que você comentasse enfrentado. um pouquinho de cada uma dessas principais disfunções. As alopécias, a mais comum que as pessoas mais conhecem é a androgenética, aquela que acomete principalmente os homens, né? Você tem uma queda na parte frontal e superior, e isso é muito relacionado à genética, né? E à hipersensibilidade que tem nos receptores no couro cabeludo. Então, a gente precisa olhar isso. Tem tratamento, muita gente acha que não tem tratamento, né? Que a alopécia, por ser genética, o paciente está fadado ali a perder o cabelo e pronto. Mas se ele começa a tratar antes, né? Antes que ocorra esse afinamento do folículo, a gente consegue um resultado incrível. É um paciente que vai estar sempre em tratamento, né? A gente não pode parar, mas que tem um controle. Então, você faz aquele primeiro tratamento ali com uma frequência maior, depois você vai fazendo um controle. A psoríase é uma doença totalmente de fundo emocional, né? Onde a gente acomete não só couro cabeludo, mas principalmente cotovelo, a nuca, atrás do joelho. Então, você tem uma inflamação muito severa e uma descamação mais seca daquela pele ali, né? Você tem uma inflamação altíssima, um grau de inflamação alta. E você tem, junto com isso, o paciente fica extremamente chateado com a situação. Ele passa muitas vezes a não sair de casa por aquele incômodo, né? E geralmente as crises estão ligadas ao lado emocional, a algum problema pessoal que ele que esteja passando e vai desencadeando. E o que tem hoje de tratamento, assim, que você já consegue entrar ali? Porque tem que ser paralelo, né? Tem que ser Vai paralelo. na causa, enquanto a gente cuida do emocional, dá para fazer tratamentos ali locais. Sim, a gente hoje tem uma linha, né, extensa para terapia capilar que foi desenvolvida justamente para o couro cabeludo.
né? A Legal. gente usa muito óleo essencial, juntamente com os óleos vegetais carreadores. Você tem óleo calmante, óleo desinflamatório. Então, essas associações, elas trazem muito retorno, porque na primeira sessão o paciente já vê uma melhora. Ele tem uma coceira, uma inflamação. Na primeira sessão aquilo ali já tem um alívio, né? A gente tem evoluído muito. Hoje se fala muito do microagulhamento, principalmente nas alopécias. Mas o que a gente precisa entender é que a gente tem que preparar aquele couro cabeludo, como a gente Olha. prepara a nossa pele, para que a gente receba um ativo, por exemplo, num microagulhamento. Então, é importante uma boa anamnese para a gente perceber o que precisa ser feito para que daqui a pouco eu venha com o microagulhamento e consiga o efeito que eu espero. Então, se é um couro cabeludo que está muito oleoso, eu preciso tratar essa oleosidade primeiro, para depois eu vir com um ativo, um microagulhamento, um agulhamento mesmo, né? Tem muito profissional hoje que faz com a própria seringa, sem ser aquela canetinha de microagulhamento, dá um resultado fantástico, mas tem que ser tudo bem associado e bem avaliado. Porque isolado acaba não tendo resultado e a pessoa até frustra, né? Fui lá, fiz aquela terapia Gastei. capilar, nossa, saí outra pessoa. Mas aí a pessoa fala assim, ai, voltou tudo. Exatamente. E o que tem que ser muito bem falado, no caso das quedas capilares, o último estágio é o cabelo parar de cair. A pessoa chega, ela já quer que na primeira sessão ela vá lavar o cabelo e não veja nenhum fio caindo. Mas o que precisa ser entendido é que a gente começa a fortalecer aqueles que estão nascendo, porque aquele que está para cair, ele vai cair. O cabelo tem as 3 fases dele. Então, aquele cabelo que já está na fase de queda, né? Ele vai cair. Então, a gente fortalece, a gente cura esse couro cabeludo, fortalece esses fios novos que estão nascendo. Então, a gente começa a ver aquele monte de fiozinho nascendo. E no último estágio é onde a queda é paralisada. Então, essa expectativa do paciente também precisa ser tratado durante todo o processo. E normalmente um tratamento dura quanto tempo, assim, quantas sessões? Como que é isso na prática? Então, eu recomendo pelo menos 4 sessões para a gente começar a ver uma melhora, né? É claro que dependendo da patologia, a gente já tem na primeira, aquilo que eu te falei, uma psoríase, uma coceira, uma dermatite que está muito atacada. Na primeira sessão de calmia, por exemplo, ela já sente um bem-estar muito grande, mas é um trabalho contínuo, né? Nas quedas, principalmente, é um trabalho que vai sem fim, porque ele precisa sempre controlar aquilo ali, para que a queda não volte e não comece a ter aquelas falhas, né? Que incomodava a maioria das pessoas, que incomoda, né? A maioria das pessoas. Legal. E tem também toda uma relação direta com a parte da nutrição, né? Porque quando a gente tá com os micronutrientes baixos, primeira coisa que se manifesta é o quê? Cabelo, unha, Exatamente. né? Eu costumo falar que o nosso intestino está muito ligado ao nosso couro cabeludo, né? Quando a gente faz a tricoscopia, a gente vê, é um raio-x do nosso intestino. Olha, o que é a tricoscopia? A tricoscopia é um aparelhinho como se fosse um microscópio, onde a gente coloca no couro e aumenta 1000 vezes aquela imagem. Geralmente a gente passa numa tela para que o paciente veja, que o cliente veja. E ali a gente consegue mostrar, olha, aqui você tem um ponto de inflamação, aqui o seu cabelo não nasceu, ele está dentro do bulbo. A gente consegue mostrar para ele como que está a região, um raio-x. E quando, por exemplo, você tem uma desbiose de couro cabeludo, 90% dos casos você vai ter uma desbiose de intestino, está muito ligado. Então, a gente não tem como tratar um couro cabeludo sem tratar da parte nutricional, sem tratar da microbiota, tanto de couro quanto de intestino. Eu falo que o macronutriente mais importante nesse caso é a proteína. E a gente tem uma dieta pobre em proteína, né? O brasileiro tem uma dieta pobre. Então, quando ele já começa a regular isso, você já vê melhora no cabelo. Os micronutrientes, vamos falar, por exemplo, a vitamina C, todo mundo fala assim, tá com anemia, o cabelo tá caindo. Mas não é só o ferro. A vitamina C, se ela estiver baixa, a gente não absorve o ferro. Então, o zinco, o selênio, eles estão envolvidos na morfogênese do bulbo capilar,
do folículo. Então, se a gente não suplementa adequadamente, a gente não trata a queda capilar. E às vezes a pessoa não tem a alimentação ali que vai dar aquele suporte e tem que fazer esse trabalho junto até com a nutricionista, né? Exatamente, é o ideal, né? É o ideal que a gente conscientize, que a gente tenha uma parceria, que a gente possa indicar para o trabalho ser conjunto, porque assim o resultado vem muito mais rápido. Quando você fala de microbiota no intestino, é justamente o equilíbrio ali que envolve as bactérias boas e as bactérias ruins. E no couro cabeludo também isso acontece? Também. O nosso couro cabeludo também é povoado por bactérias, né? E quando tem esse desequilíbrio, é onde as doenças se instalam ali. Uma simples caspa, né? É por um desequilíbrio da microbiota do couro cabeludo. Então, a gente tem que olhar. Hoje, eu acho que a gente, né? A nossa autoestima está ligada a tudo. A gente tem que melhorar. Pô, meu cabelo tá caindo? Por que meu cabelo tá caindo? O que tá acontecendo? Como é que meu intestino tá funcionando? Né? Que problema eu estou passando? O que eu posso fazer para me cuidar mais? Eu falo muito assim para onde às vezes eu dou curso e tal. Quando você vai fazer uma sessão de terapia capilar, você tem que envolver o paciente o máximo que você puder. Um ambiente calmo, uma música agradável, uma massagem capilar, o uso da aromaterapia, né? Os óleos essenciais. Enquanto o paciente está ali na cadeira, um escalda-pés. Então, é um conjunto de cuidado que você atinge, assim, fantasticamente os resultados quando você alia isso tudo. Olha que legal. Quando a gente tá comendo mal, com pouco nutriente, a gente já vê logo o cabelo e o couro cabeludo ali gritando. E também pode ter agressões assim físicas? Ou a pessoa está lavando demais, excesso de shampoo errado, excesso de química, essas agressões ali também provocam isso? Sim, o que é mais comum é o paciente achar que quanto mais lavar o cabelo, mais ele vai cair. Então, muitas vezes, o paciente chega com uma queda importante, você pergunta para ele, quantas vezes você lava o cabelo? 2 vezes, porque se eu lavar mais, o cabelo vai cair. E é completamente o inverso. Quem tá sofrendo com queda, precisa lavar o cabelo todos os dias. Sério? Todos os dias. Não é um excesso também, não? Não, assim, orientado, né? Por exemplo... Tem regra? Tem regra. Primeiro, o tipo de produto, né? O tipo de shampoo que a gente orienta. Segundo, é a massagem no couro cabeludo. Se você vai lavar o seu couro e faz uma fricção muito grande, você vai acelerar ali a produção de sebo, né? Porque você está estimulando. Então, até a massagem... Esfregar demais. Só acha que assim, que tá esfregando... Isso, vou lavando a caspa toda. Isso, é pior. É pior, porque você acaba fazendo estímulos contrários. Então, tem que lavar todo dia? Tem. Mas você tem que lavar da forma adequada. A temperatura da água é muito importante, porque uma temperatura quente, a água muito quente, ela vai acelerar, né, o processo de oleosidade do couro. Então, eu tô lavando todo dia com o shampoo certo, mas a água tá pelando, fervendo. Então isso não é mito, não. A água muito quente não é legal pro cabelo cabeludo. Não é legal mesmo. É uma das coisas que a gente... Assim, é o primeiro ponto onde a gente bate com o paciente, com o cliente. Qual a temperatura da água que você usa? Então, são uma série de coisas que estão envolvidas ali, que não é só sentar na cadeira e fazer o tratamento. É uma mudança de hábito de muitas coisas também, né? Assim como a gente já sabe, né? O que precisa ser feito, comer bem, dormir bem, atividade física. Quando você fala de tratamento de cabelo, algumas coisas são importantíssimas. A água é o primeiro ponto. Não só a temperatura, como a ingestão de água também. Que legal. E uma das coisas que você comentou aí dos tratamentos, da aromaterapia, musicoterapia, cromoterapia, como que é isso? Porque você fala, gente, o que isso tem a ver com cabelo? Tem a ver porque a gente mexe com o lado emocional. E o cabelo está totalmente envolvido, né? Principalmente para as mulheres. Uma mulher que está, por exemplo, num tratamento oncológico, o que é a parte mais difícil para ela no tratamento oncológico? É a perda do cabelo. Então, a gente precisa trabalhar essa autoestima, a gente precisa trabalhar esse equilíbrio interno,
a aromaterapia, a musicoterapia, que hoje são reconhecidas pelo SUS. Olha que legal. Fazem parte, né, do nosso contexto, do nosso tratamento, para que você tenha, assim, um sucesso maior no seu tratamento. Legal, Marina. É muito bacana a gente ter essa sua visão, né? A gente vê que está crescendo muito essas terapias envolvendo o dermato funcional, que não é algo só pontual, com esse pensamento de olhar o corpo como um todo. Queria te agradecer pela presença, por compartilhar seus conhecimentos aí, e para a gente encerrar, que você fizesse as considerações finais aí quando se fala em saúde capilar. Bom, minhas considerações, primeiro eu que agradeço o convite, adorei. Minhas considerações são que toda vez que a gente esteja passando por um problema capilar, que é muito comum, né? Em alguma fase da vida, acho que todo mundo já teve algum tipo de problema, que a gente olhe para dentro, que a gente olhe o real motivo que isso esteja acontecendo, que não só pontualmente, né, procure um tratamento para aquilo ali, mas de uma forma integrada, né, com uma equipe multidisciplinar, com profissionais que possam te ajudar, e justamente isso, tratar de dentro para fora. Ou seja, se o cabelo ou o couro cabeludo, que é importante lembrar isso, porque aqui é fio, aqui é uma extensão da pele. Nossa pele. Então até os cuidados são diferentes. São diferentes. O tipo de produto é diferente, né? Então, aquele olhar de somente embelezar os fios tem que mudar, né? As escovas progressivas estão tendo aí uma mudança grande, a parte do formol, porque já foi visto que isso traz um malefício grande, né? Então, acho que a gente tem que olhar. Os produtos estão cada vez mais naturais. Cada vez mais naturais, orgânicos, né? Veganos. Justamente por isso, porque esses produtos químicos já é sabido que só fazem mal. Então, é isso. Que legal. Então, que a gente possa até se atentar um pouquinho mais. Não é só estética, né? Não é só frescura. E antes que eu esqueça, às vezes os carecas que estão assistindo falam, mas eu não tenho cabelo. Mas tem o couro cabeludo. Sim. E tem a barba também. Isso tudo vale pra barba? Vale. O couro cabeludo tá ali, apesar de não ter mais o cabelo, né? Precisa ser cuidado, hidratado. Precisa passar protetor solar, principalmente. A barba precisa ser higienizada adequadamente, né? Muitas pessoas esquecem de lavar a barba, é um local onde acumula-se muita bactéria. Então, o uso de balme, hoje as barbearias estão cheias de produtos bem específicos e é muito legal. Tudo que acontece no couro cabeludo pode acontecer na pele, exatamente. Na barba. O couro nada mais é que a extensão da nossa pele. Então, o que está lá em cima pode ir para baixo e vice-versa. Uau! Então, que para quem tá aí com questões envolvendo a saúde capilar, seja no couro, seja nos fios, que possa ficar atento. Não acho que é uma coisa só sua, é porque meu cabelo é assim, não. A gente viu hoje com a Marina como que é importante. Tem sim cuidado, tem sim tratamento, mas que a gente tem que olhar o que tá causando, que às vezes o problema tá ali no cabelo, na cabeça, no fio, mas as causas são emocionais ou são sistêmicas, e é esse o olhar aqui do Quero Me Cuidar, sempre dando orientações, conteúdo de qualidade para que a gente possa sim cuidar melhor da saúde, mas cuidando do corpo como um todo, com essa visão integrativa, com essa visão sistêmica. Toda semana tem conteúdo novo, vale a pena você dar uma olhadinha aí no canal, que a gente falou de muita coisa bacana, tem muito conteúdo, muitas coisas aí que podem te ajudar a ter uma virada de chave para a sua saúde, e que a gente fica aí. Você pode também estar mandando sugestões lá pelo Instagram, no @Quero Me Cuidar. Sempre a gente está abrindo caixinhas de perguntas, inclusive alguns temas que a gente tem trazido vieram aí dos telespectadores, porque o objetivo é esse, que você possa se cuidar cada vez mais e melhor. Até então, o próximo conteúdo.